Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Salmo 32. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. No salmo de ontem, nós refletimos que Deus do alto céu olha para nós. E no versículo 2 de hoje do salmo está assim: dos altos céus o Senhor olha e observa, ele se inclina para olhar todos os homens. Ou seja, o fato de se inclinar demonstra uma preocupação com a humanidade. Deus não somente observa, mas ele interage ao invés de interferir. A interação é exatamente a relação do ser humano com a graça de Deus e o próprio livre-arbítrio. Nesse sentido, continuamos a refletir sobre o livro do Gênesis, na primeira leitura de hoje, no capítulo 11, dos versículos 1 ao 9. E temos um trecho que narra a construção da Torre de Babel, um episódio que simboliza a soberba humana e a dispersão das nações. Antes disso, gostaria de comentar rapidamente que no dia de hoje celebramos o ofício da memória de São Pedro Damião. Ele é um doutor da Igreja, a qual nos traz a seguinte reflexão: não ama Cristo quem não ama a cruz de Cristo. Ou seja, pela cruz a luz da ressurreição, da nossa salvação e santificação. E veremos que no Evangelho de hoje trataremos exatamente sobre a renúncia de si mesmo e abraçar a cruz, que é um exemplo de rejeição à soberba. Então, na primeira leitura de hoje, o que nós temos os aspectos do Gênesis, do capítulo 11. A unidade da humanidade e a construção da torre, versículos 1 ao 4, e a resposta de Deus e a confusão das línguas. No início, a humanidade falava uma única língua, indicando uma sociedade unida. Essa unidade, porém, não era usada para glorificar a Deus, mas para exaltar o próprio homem. Ou seja, existia toda uma unidade, mas será que essa unidade ela era verdadeira e até mesmo espiritual? Porque nos dias de hoje prega-se muito a unidade, a paz, as virtudes, uma sociedade melhor, mas esquece de glorificar a Deus. E glorificar a Deus é uma vivência pelos mandamentos divinos e a conversão. E a primeira leitura de hoje trata na questão de construir a torre para alcançar o céu, tentando igualar-se a Deus. E a expressão fazer um nome para nós revela orgulho e autossuficiência, uma atitude semelhante à de Adão e Eva no pecado original. O medo de serem dispersos pela terra mostra desobediência, pois Deus havia ordenado que a humanidade se espalhasse e povoasse a terra. Então a torre representa o desejo humano de independência de Deus, confiando mais em sua própria força e tecnologia. E vejamos que no versículo 5 está assim: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. A expressão o Senhor desceu é uma linguagem figurada, indicando a atenção de Deus sobre as ações humanas. Assim como está no salmo de hoje, que Deus se inclina para ver o que o ser humano está fazendo. É natural, afinal de contas, ele é o Criador, é o Senhor de todas as coisas. E nesse sentido, o ser humano não se encontra num bom estado. Deus percebe que a unidade sem Deus pode levar o ser humano à destruição. A humanidade não usava a sua união para fazer o bem, mas para se exaltar e ignorar a vontade divina. Não podemos rejeitar a vontade divina. E o que nós podemos aí refletir
da Torre de Babel em nossas vidas. Quando buscamos glória pessoal, poder e autossuficiência, podemos estar repetindo o erro de Babel. A confusão de Babel é restaurada em Pentecostes, em Atos 2, dos versículos 1 ao 11, onde o Espírito Santo une as nações pela pregação dos apóstolos. E pessoas de diversas regiões e idiomas, elas se entendem. E temos aqui também a importância da humildade. A soberba leva à queda, conforme nós podemos conferir em Provérbios, capítulo 16, do versículo 18. Enquanto a verdadeira grandeza vem da obediência a Deus. E ser obediente a Deus requer um ato contínuo de compromisso, de fidelidade, de amor. E que possamos, então, construir a nossa vida a partir de Deus e jamais sem Deus. E no Evangelho de hoje, em Marcos capítulo 8, dos versículos 34 e capítulo 9, versículo 1, está diretamente ligado ao episódio anterior de Marcos 8, dos versículos 27 a 33, onde Pedro confessa que Jesus é o Cristo, mas depois tenta impedir sua missão de sofrimento e cruz. Jesus amplia o ensinamento, deixando claro que seguir o Messias significa também tomar a sua própria cruz. E ao dizer, tome a sua cruz e siga-me, Jesus não fala apenas aos discípulos, mas à multidão, ou seja, o chamado ao discipulado é para todos. E ao dizer, renuncie a si mesmo, implica deixar de lado o egoísmo e os próprios desejos para seguir a vontade de Deus. Tome a sua cruz. No contexto romano, carregar a cruz significava condenação à morte. Aqui Jesus usa como metáfora para entrega total e disposição ao sofrimento por amor a Deus. Aqui não está dizendo que seguir a Deus vai se tratar unicamente de sofrimento. Mas ao longo de nossas vidas haverá momentos que precisaremos tomar uma decisão. E o verdadeiro discípulo não segue Jesus para obter benefícios terrenos, mas está pronto para sacrificar tudo por ele. E no versículo 35 está assim: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho vai salvá-la. O paradoxo cristão que quem tenta preservar a própria vida a qualquer custo sem Deus acaba perdendo-a. Quem procura ganhar o mundo, mas perde a sua alma, não entendeu o sentido de seguir Jesus. Mas quem entrega a sua vida a Cristo encontra a verdadeira salvação. Não devemos simplesmente seguir a Cristo esperando uma recompensa. Isso não é uma fé genuína. E aqui Jesus ensina que o sentido da vida não está em evitar o sofrimento, mas em vivê-la para a glória de Deus. E podemos nos perguntar, estamos dispostos a perder nossa vida, a sacrificar os nossos desejos, abrir mão de certas vontades e picuinhas para termos um verdadeiro seguimento com Cristo? É preciso refletir continuadamente para que nos tornemos pessoas melhores. São Pedro, Damião, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.